Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo te abençoe, você, sua casa e toda a sua família. Na nossa reflexão de hoje, eu já quero lhe convidar para você me ajudar se inscrevendo no meu canal, enviando, compartilhando os testemunhos, a palavra de Deus, a qual Deus tem colocado no meu coração, para aumentar a fé de outras pessoas. E hoje eu quero trazer um testemunho de um ser que teve e que viveu na prática o que eu falo aqui hoje. No livro de Salmos, bem como 1 Samuel 8:2 e Salmos 13, versículo 7, mas eu quero ler a partir do versículo 5 que diz: Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes de seu povo, e que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, eu gostaria de explanar e de explicar essa mensagem, mas a mensagem por si já se autoexplica. Quem é como nosso Deus? Quem é como o Senhor, que é capaz de se curvar para ver os que estão nos céus e os que estão na terra? Significa que os céus dos céus não é capaz de conter Deus, o nosso Senhor. E nesta reflexão vale a pena porque é uma reflexão verdadeira, de um testemunho verídico que alguém viveu na pele e eu posso garantir, pois presenciei. Olha, o apóstolo Paulo certas vezes dizia essas parábolas. Conheço um homem, e eu posso dizer para os senhores, como disse Paulo, conheço um homem que após lutar com todas as suas forças, passou por um momento de dificuldade. Esse homem sofreu uma lesão na coluna e ficou afastado do trabalho. Depois de trabalhar 25 anos registrado, ficou afastado do trabalho e participou daquela fila do INSS. E por mais de 2, 3 anos, passando humilhações, dificuldades, na fila do INSS, tendo o seu benefício negado, mesmo sem conseguir trabalhar, com todos os atestados médicos em mãos, que não conseguia sequer ir ao hospital, ao médico, porque não tinha como levar. E o médico vinha na sua casa para aplicar injeções, e o farmacêutico, o enfermeiro, para tentar aliviar as dores da coluna. E quando a sua família erguia ele para que ele pudesse usar o banheiro, quando soltava, ele se desmontava como alguém que não tinha coluna vertical. E o que eu quero dizer com isso? Que esta família passaram momentos de grandes aflições. Mas em uma certa data a empresa o desligou, fez um acordo e eles foram embora da cidade de São Paulo, viver em uma pequena cidade. Mas de repente, passou-se um ano, Deus providenciou a matrícula na faculdade, de uma das maiores faculdades do estado de São Paulo, chamado Facamp, uma faculdade muito boa, em que as filhas desse homem receberam uma bolsa integral, estudavam das 8 da manhã às 17 horas, e Deus providenciou todas as coisas, que além delas ganharem a bolsa,
ainda recebiam um valor em dinheiro para poder completar os estudos, pagar a alimentação, pagar assim o transporte. Mas não foi muito fácil. Eu vou iniciar para vocês entenderem como Deus faz, ninguém pode impedir. Não foi muito fácil para esta família chegar a esse denominador. Para começar, quando a primeira filha desse senhor recebeu a mensagem que havia passado e recebido a bolsa integral em um curso de direito na Facamp, eles precisavam se deslocar cerca de 400 quilômetros para vir fazer a matrícula em Campinas. E, acredite os senhores, eles não tinham dinheiro para pagar o ônibus de rodoviária. Então, resolveram pegar uma carona de um caminhão de um parente que estava vindo levar uma carga em Santos e passava pelo viaduto em Campinas, em São Paulo e em Campinas. Como havia a necessidade de pegar um histórico em uma outra faculdade lá na São Judas, em São Paulo, então eles desceram na Marginal Pinheiro, na Marginal Tietê, ali na Marginal, e eles atravessaram todo aquele rego da Marginal de pé, o pai e a filha. Ainda tinha algumas moedas e foram buscar o material que precisava de transferência da faculdade. E após pegar um ônibus clandestino em São Paulo e chegar em Campinas, porque a grana era curta, se fosse para pegar um ônibus normal, não tinha como pagar. Mas quando chegaram em Campinas, na rodoviária de Campinas, não tinha, já havia fechado, não tinha como fazer a matrícula naquele dia, tinha que ir no dia seguinte. Como não havia dinheiro para pagar um hotel e não tinha onde dormir, não conheciam ninguém, eles dormiram na rodoviária, sentados naqueles bancos da rodoviária, aguardando o dia amanhecer para no dia seguinte ir fazer a matrícula, para após fazer a matrícula e esperar o caminhoneiro que vinha de Santos para retornar para a mesma cidade que eles vieram. O que eu quero dizer com isso? Que pela fé, pela insistência e cumprindo-se a palavra de Deus quando ele diz que ele, o Senhor Deus, faz o necessitado, o pobre, se levantar do monturo e assentar entre os príncipes do Senhor. Ou seja, Deus está dizendo que ele é capaz de transformar, de abençoar a vida dos seus filhos, porque assim ele o prometeu. Amados e queridos irmãos, esse pai com a sua filha partiram para a cidade universitária em Campinas, na Facampes, conseguiram fazer a matrícula, não tinham dinheiro para tirar as xerox, pediram arrogo, conseguiram atravessar da cidade universitária até o outro lado da Avenida Dom Pedro, aguardando o caminhoneiro que haveria de transportá-lo para outra cidade. Mas aconteceu um episódio que quando eles estavam atravessando ali numa churrascaria que tem naquela região, recebeu-se glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Recebeu-se uma ligação em um telefone que dizia a seguinte frase: olha, em sua casa acabou-se o gás, então não dá para gente cozinhar. Então o pai, juntamente com a sua filha, começa a pensar naquela situação, levando sua filha para uma universidade que a mensalidade era quase R$3.000 e eles não tinham condição sequer de comprar
um bujão de gás, que naquela época aproximadamente R$ 20, 15, R$ 20. O que eu quero dizer com isso? Que Deus cumpre a sua promessa. Então, eles choraram, se abraçaram, choraram naquele lugar, vendo que somente Deus poderia salvá-lo daquela situação. E aí Deus entrou com providência, conseguiu alguém que o bancasse o gás e que pagasse aquelas contas, títulos protestados, né? Deus conseguiu fazer um milagre. E o que eu quero dizer com isso é que a promessa de Deus permanece viva. O Senhor, quem é este Senhor que faz, que levanta o necessitado do monturo e assenta entre os príncipes? Segundo episódio, eu quero poder contar, para que o vídeo não fique muito longo, no nosso próximo testemunho. Que Deus nosso Senhor te abençoe, te proteja, te guarde e te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.